Tá, o que que nós vamos fazer agora nessa parte? A gente vai começar nessa aula, vai terminar na sexta-feira, na verdade, a gente vai falar sobre isso, tá? A gente vai tentar, eu vou tentar passar para vocês a história da definição formal de como é que é o O de N, aquela coisa toda lá. Eu vou passar para vocês como é que funciona a definição formal, por que que ela é importante, por que que ela é suficiente, eu acho que é o mais interessante para a gente. Por que que aquela definição formal é suficiente? Porque aquele jeito de lidar com complexidade é o suficiente para a gente, tá? O que a gente vai fazer primeiro é tentar entender isso. Ok, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar. Eu fiz um collab aqui, usando usando Python. Eu fiz aqui o negócio seguinte, tá? Eu vou tentar arrumar. Ok. E aí ele tem que gerar um gráfico aqui, deu errado. Muito bom. Por que que deu errado? Muito bom. Hoje é a quinta da vergonha. 5 vezes x mais por causa disso. Tá? Beleza. Olha só, o que que eu fiz aqui? Eu fiz um gráfico, fiz dois gráficos, na verdade, duas linhas, na verdade, num gráfico. E essas duas linhas, elas são para essas funções aqui, ó. A função 5x e a função x, tá? O que que nós vamos tentar ver? Nós vamos tentar ver o seguinte, tentar entender, tentar estudar como é que se comportam os gráficos, como é que se comportam as funções, na verdade, quando você está lidando com números de tamanhos diferentes, tá? Eu poderia fazer com n aqui, talvez faça mais sentido, né? A gente está sempre tratando de n. Vou trocar esse carinha aqui para n, n e aqui n. Então, o que que nós temos aqui, ó? Nós temos duas funções, eu vou plotar duas funções. Uma função que é o 5n e a outra função que é o n. E aí essas duas funções, elas estão aqui. Tem o 5n, certo? Que é o azul, e tem o n, que é esse cara aqui. Talvez se eu diminuir um pouquinho. É isso. A gente consegue ver as duas, tá bom? O que que a gente vai tentar ver? Eu acho que eu sei o que eu posso fazer também. Posso tirar. Tirar isso daqui. O que nós vamos ver também? Nós vamos tentar. O que eu vou tentar mostrar para vocês é o que acontece com vários valores, vários tipos de funções que a gente pode ter. Bruno, o que acontece? Vamos lá, vamos supor que eu vou pegar aqui n, o n o maior valor de n é 100. Quando eu olho essas duas funções, o maior valor de n sendo 100, olha o que a gente está vendo aqui. Eu estou vendo o n, naturalmente, ele fica mais abaixo do que o 5n. Natural, né? Normal. Se você sabe o mínimo de gráfico de função, você sabe que isso aqui é o que a gente esperaria. Se eu aumentar o tamanho de n, o número máximo de elementos de n, aqui no caso foi para 100 mil, e eu vou pedir para ele gerar. Olha só, como ele muda a escala aqui também, o gráfico ficou exatamente igual. Consegue ver, Bruno? Dá pra ver sim. O gráfico ficou exatamente igual. Isso daqui significa o quê também? Olha, se eu pegar e for para 1 milhão, o gráfico fica igual, idêntico. Se eu mudar o 5 para 11 e pedir para gerar, olha só, deu um pouquinho de diferença. Você vai ver que esse cara aqui o vermelho baixou um pouquinho. Mas ainda assim, entre esse daqui e esse daqui, o comportamento deles estão mais ou menos parecido. Quer ver o que acontece? Como é que as coisas mudam bastante de figura? Vou pegar, por exemplo, e eu vou colocar aqui, voltar para o 100, e eu vou pegar, ao invés de usar n, eu vou usar o n ao quadrado. Tá? Asterisco, asterisco da n ao quadrado. Então, agora o que eu tenho? Eu tenho um que vai ser 11n e o outro que vai ser n ao quadrado. Tá? Quando eu olho aqui, o que eu tenho do n versus o n ao quadrado? O n é esse cara aqui de baixo. O n ao quadrado é esse vermelho que está aqui por cima. Tá? E eu estou fazendo até 100. Vamos colocar uma constante aqui. Vamos colocar, por exemplo, 0,01 vezes n ao quadrado. Aí o que a gente vai ver? A gente vai ver que quando a gente fizer isso, olha só. Esse cara aqui é o 11n. Esse daqui é o n ao quadrado. Tudo bem? Olha o que vai acontecer quando a gente aumentar
o tamanho de n. Eu vou colocar aqui 1000. Quando a gente colocar 1000, olha só. O n, o 11n é o azul, tá aqui. Aquele n ao quadrado vezes uma constante bem pequenininha já está começando a passar o n, o 11n. Se a gente pegar e for para 10.000, olha o que aconteceu. Aquele cara do n ao quadrado, mesmo com aquela constante pequena, já passou bastante aqui o 11.000, o 11n, certo? Se eu colocar um valor bem alto aqui, sei lá, aqui eu estou com 1 milhão, a gente vai ver que o 11n está aqui embaixo, olha. O n ao quadrado dominou ele totalmente. Quer ver uma coisa que é interessante da gente fazer? Vamos voltar aqui para o 1000. E aí eu vou pegar e vou fazer o seguinte, eu vou colocar duas funções lineares aqui. Vou colocar 5 vezes n, que é o que a gente tinha antes. Lembra que o 5 vezes n a gente tinha lá, eles tinham um comportamento parecido e tal. Olha aqui. A única coisa que aconteceu é que agora o azul é o 11n, o vermelho é o 5n e essa cor aqui, o ciano, ele vai ser o meu n ao quadrado vezes a constante bem pequenininha, tá bom? Tudo bem, Bruno? Show. Show. O que a gente vai fazer agora? Olha só. Eu vou voltar para o 1 milhão. Tá aqui. Esse cara aqui é a minha constante, o n ao quadrado com a constante pequena. Certo? Cara, cadê o 11n e o 5n? Eles parecem a mesma coisa. Eles são, cara, para esse cara aqui, o 11n e o 5n são idênticos, porque para esse cara aqui, eles são, não faz lá nenhuma diferença. Tá bom, é porque é 11n, vamos fazer o 1000n vezes 5n. Um é o 1000n, o outro é o 5n e o outro é o n vezes uma constantezinha. Vamos ver se vai fazer alguma diferença. Olha aqui, fez diferença, certo? Esse daqui é o 1000n, tá, cara, eu coloquei uma constante enorme agora, comparado com a outra constante, certo? Tá, vamos tentar ver se a gente consegue aumentar o n, o tamanho do n. Aumentei o tamanho do n. Tá fazendo alguma diferença? Não. E quanto mais eu aumentar o n, menos diferença vai fazer para esses dois caras aqui. Concorda? Concordo. Então, o que a gente tem? A gente tem que o fato de que eu tenho um n quadrado aqui, chega um ponto aonde não faz mais diferença. As constantes do n não fazem mais diferença. As constantes, se é 1000 vezes n ou 5 vezes n, fica irrelevante. Porque o fato desse cara aqui ser ao quadrado faz com que, a partir de um certo ponto, os outros se percam lá atrás. Tá bom? Vamos lá, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar... Eu quero fazer o n ao quadrado sumir. Ele ser irrelevante. Vou colocar aqui, sei lá, 3n ao quadrado. O que a gente pode fazer? É só colocar alguém com uma complexidade maior. O que a gente vai colocar? Vamos colocar aqui uma constante pequenininha. É bom colocar constante pequenininha, porque daí a gente demora um tempo para perceber ela sumir. Então eu coloquei aqui, olha, 3n ao quadrado. É um gráfico. O outro é a constante pequenininha vezes 3n ao cubo. Vamos ver o que vai acontecer? Ah, mas eu já comecei com um valor grande. Provavelmente ele vai quebrar. Tem que tomar cuidado porque ele tem os limites ali. Olha lá, o n ao quadrado está aqui, está ganhando. O cara da constante pequena está aqui, certo? Então, você pode falar, esse cara aqui, o do n ao quadrado, ele é melhor do que o cara do n ao cubo, certo? Mas não, cara, vamos começar a aumentar o n. O n ao cubo já passou, já deixou ele para trás, tá vendo aqui? O vermelho é o n ao cubo. Uhum. Tá, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer igual a gente fez no outro. Eu vou colocar aqui um 20 vezes n ao quadrado mais 5 vezes n, tá? Então esse cara vai dar um gráfico totalmente diferente. Opa, faltou uma vírgula aqui. E aqui eu vou começar de novo no 100, olha só.
que nós temos? Olha aqui, beleza. O ao cubo, de novo, é oceano, esse último aqui, certo? Ele está perdendo para todo mundo. O cara que é multiplicado pelo 20n ao quadrado, certamente ele é melhor do que esse daqui, certo? Certamente ele é melhor. Então veja só, esse cara aqui está sempre lá para cima e tal, esse aqui está aqui embaixo. Só que quando eu pegar, subir e aumentar o n, o oceano passou eles, certo? Esses dois aqui ainda tem alguma diferença entre eles. Mas você há de convir comigo que essa diferença já está começando a ficar meio irrelevante. Se eu aumentar mais ainda o n, cara, e aí? Faz alguma diferença mais? Se eu estou mexendo com um cara com a constante 20 ou constante 3, comparado com esse daqui? Nenhuma, né, cara? O que acaba acontecendo? Nós estamos vendo o seguinte, olha, o que faz esse comportamento diferenciado entre esses caras aqui é porque eles estão em complexidades diferentes. O cubo ao cubo está numa complexidade, que é a complexidade de n ao cubo, e os outros estão na complexidade ao quadrado. Então, se você está usando um cara de uma complexidade maior, se o n crescer bastante, chega num ponto que a outra função, a constante da outra função é irrelevante. A constante da outra função ela é completamente irrelevante. Então, qual é a moral da história aqui? Primeira coisa, eu tenho que saber, eu estou mexendo com duas funções com a mesma complexidade? Sim, aí as constantes são importantes, tá? Eu vou tirar aqui, ó. Eu vou tirar esse daqui. Eu tirei esse daqui da jogada. E aí, se eu tiro esse, aí sim, olha aqui, ó. Olha a diferença da complexidade, não, das constantes. Professor, você tirou eu tirei o cara errado. um n quadrado. Muito bom. É verdade, tinha que tirar esse daqui, né? Agora sim, agora eu tirei o certo. Olha a diferença das complexidades aqui, das constantes aqui, certo? Então, quando você está mexendo com caras que são da mesma complexidade, aí as constantes são relevantes. E aí, o que vai acontecer? Se eu pegar e aumentar esse cara aqui, aumentar a quantidade de n, olha só, ainda assim, esse daqui não vai conseguir jogar esse daqui totalmente na poeira. Ainda que essa constante é maior, essa constante aqui ela ainda continua sendo relevante. Certo? Mesmo que eu aumente. Não sei se eu consigo aumentar mais ainda. Tentar aumentar mais ainda. Olha só, não adianta. Eu aumento, esse cara aqui sobe, esse aqui sobe um pouco ainda. Ainda ela é a relação entre as duas ainda é relevante. Totalmente diferente do outro. O outro eu subi e os outros caras ficaram totalmente para trás, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem com isso daqui. Os gráficos das funções de funções de complexidades diferentes, você consegue perceber que eles têm esse comportamento diferente a partir só que repara, a partir de um certo ponto, a partir de um certo ponto. Tudo bem? Tudo certo. Veja só, tem um gráfico que eu vou tentar fazer aqui que é assim, ó. Esse daqui vai ser n ao quadrado vezes o seno do log de x ao quadrado. Eu acho que funciona. Vamos ver. Ó, esse cara aqui, ó, é o cara que tá subindo, tá vendo? Ele tem, olha só, ele tem um monte de coisas a mais aqui, ó. Ele tem um monte de complexidade, de coisas adicionais na hora que ele está fazendo essa parte aqui. Mas, para falar a verdade, olha, vamos colocar esse cara de novo na jogada? Tem que diminuir aqui. Vamos colocar de novo o cara ali? E aí? Cadê toda aquela firula? Cadê aquele seno de logaritmo de não sei o quê? Faz diferença? Não faz. Não faz, cara. Não faz nenhuma diferença. Então, de novo, se você souber que está na mesma complexidade, aí as constantes podem ser importantes. Se você está em complexidades diferentes, as constantes são irrelevantes, tá? A outra coisa também, só que daí a gente tem que ter uma maneira de definir a classe de complexidade de uma forma geral. É o que a gente vai fazer na próxima gravação, tá? Vamos definir uma classe de complexidade formalmente para tentar capturar essa intuição aqui. Tá bom? Alguma dúvida, Bruno? Não, professor, tudo certo. Tranquilo no chat aí? De boa? Sem dúvidas.
Beleza. Só pedir o link do Colab. Não sei se o senhor vai. Eu posso mandar, cara. Eu posso compartilhar com vocês depois. Eu jogo Bem, deixa eu tentar agora. O Colab tem como eu compartilhar somente leitura? Sim, posso. Posso jogar somente para leitura. Tá aqui no chat aqui. Ok. Vamos lá. Agora nós vamos para essa partezinha aqui embaixo.